Esperar só um pouquinho, eu coloquei aqui para gravar. Esperar um pouco para verificar se tem mais alguém para entrar. Bom, da turma de vocês, eu acho que só falta uma pessoa que está matriculada na disciplina de Lógica Reconfigurável do curso de Engenharia Eletrônica, aqui do campus da UTF-PR de Cornélio Procópio. Deve haver, se eu não me engano, só mais um que está matriculado. Se ele recebeu o e-mail informando sobre essa atividade síncrona, sobre essa aula, então ele deve entrar daqui a pouco. Ou se ele não viu o e-mail, essa aula está sendo gravada também. Eu vou procurar gravar todas as atividades síncronas. Essas aulas que serão na quarta-feira, cumprindo o mesmo horário das atividades presenciais. Se as aulas fossem presenciais, seriam na quarta-feira, às 1h50. Aí eu procurei colocar um horário mais ou menos no meio do horário das aulas presenciais, às 2h40 ou às 3h50, que seria mais perto, ou às 3h30, né? 3h50, que seria mais perto do intervalo. Então eu coloquei às 2h40 para ficar mais ou menos próximo aí do meio da tarde, que seriam das aulas, que seriam da 1h50 às 5h30. Então horário mais ou menos próximo aí das aulas presenciais, da quarta-feira à tarde. Tem que ser no mesmo horário das aulas presenciais para não dar conflito com as outras disciplinas também que vocês teriam presenciais na UTF-PR. Essas aulas eu vou procurar gravar. Às vezes não vai dar para disponibilizar todas as aulas no mesmo dia gravadas, porque pode ocorrer alguns problemas aí de edição. Às vezes tem algum material aqui que aparece, algum aviso que aparece aqui no computador, aí tem que editar depois e apagar. Tem alguns avisos que eles, às vezes é de janela que aparece aqui, algum aviso do Windows, do sistema operacional que ele abre, né? Alguma janela que ele abre, de antivírus, alguma coisa aqui que tem que apagar. Que ele vai ficar disponível no Moodle depois, na mesma página que foi disponibilizada para vocês se inscreverem. Todo mundo deve ter recebido, quem está matriculado na disciplina deve ter recebido o e-mail. Então, vocês receberam o aviso para se auto-inscreverem na página do Moodle para a disciplina, para a Lógica Reconfigurável, a EL38B. Lá vocês fazem a auto-inscrição naquela página. Aquela página fica disponível até depois mesmo de acabar a disciplina, no final do semestre, que seria o equivalente ao primeiro semestre letivo de 2021, vai até setembro, o início de setembro, até 4 de setembro desse ano, seria equivalente ao primeiro semestre letivo de 2021. Então não seria o primeiro semestre de 2021 corrido, é o primeiro semestre letivo. Então o primeiro semestre letivo, ele começou agora essa semana. Então seria segunda-feira, para vocês a primeira aula seria hoje, 16 de julho, vai até 4 de setembro de 2021. Então acaba no segundo semestre corrido, ou no segundo semestre no calendário de 2021, o primeiro semestre letivo, ou seja, o primeiro semestre no calendário acadêmico da UTF-PR. Então ele vai até setembro daí, para conseguir compensar esse período de pandemia ou período de lockdown que vocês não têm aulas presenciais aí.
para compensar daí com essas aulas à distância, de atividades à distância ou não presenciais, as APNPs. Para isso, a gente está gravando e tentando disponibilizar essas atividades síncronas e as atividades assíncronas que estão pelo Moodle para essa disciplina de lógica reconfigurável, que eu estou colocando ali no Moodle. Aí no Moodle também tem os avisos. No primeiro item, acima, tem a página dos avisos e observações. Eu procuro atualizar ali a cada semana ou a cada dia também. Pelo menos a cada aula síncrona que vocês têm a cada semana, a cada quarta-feira, eu estou atualizando, colocando esses vídeos das atividades síncronas. Às vezes eu não coloco todos também, porque não dá para ficar atualizando a cada semana, justamente por causa disso. Vai gravando as aulas, principalmente chegando no final do semestre letivo, aí vai acumulando as atividades síncronas que vão sendo gravadas, as aulas, né? Essas atividades síncronas, essas aulas que vão sendo gravadas a cada quarta-feira. Aí tem aula que vem tendo que ser editada, não dá tempo de editar e publicar. Aí elas vão acumulando, daí eu tenho que colocar no banco de dados para ser editado e para ser colocado depois e publicado no YouTube, no canal de Lógica Reconfigurável, e ser publicado e colocado o link no Moodle, na página daí. Do semestre passado foi colocado para vocês e está sendo disponibilizado para a turma do semestre passado e para vocês também, porque é feita uma cópia e importação do banco de dados do Moodle da turma do semestre passado para vocês também, das aulas síncronas. Então quem quiser conferir e consultar as atividades síncronas da turma do semestre passado também pode consultar. Por via das dúvidas, verificar algumas informações acerca de avaliação, acerca de consulta sobre atividade assíncrona, sobre material, também pode verificar lá. Neste material também que foi gravado, dessas aulas. Então tem algumas dúvidas, por exemplo, sobre aula que não dá para ver, ou sobre material que não dá para ver também, sobre material das atividades, dá para ser verificado lá também. As atividades assíncronas estão ali no Moodle, tem material que tem que ser colocado também, dá para ser colocado, tem que ser atualizado, tem que ser revisado, porque esse material das atividades assíncronas aí a gente tem que preparar ele agora, que ele teria que ser dado nas atividades presenciais ou nas aulas presenciais, caso não houvesse a pandemia ou lockdown, então ele seria dado nas aulas presenciais e laboratório. O laboratório quer dizer, no bloco P, na sala P211, é a sala no último andar, à esquerda. Para quem sobe a escada é à direita, né? Para quem vê o bloco, chegando no bloco P lá, é o último andar na sala à esquerda, chegando no bloco lá. Aí seriam as aulas lá presenciais nesse laboratório, que é o Laboratório de Lógica Reconfigurável e de Automação e Controle Discreto. Ali, utilizado para as duas disciplinas, né? Para as duas finalidades, automação e controle discreto e lógica reconfigurável. Também era para a arquitetura de computadores. Aí a arquitetura de computadores acho que passou a ser mais teórico, ou para o laboratório lidando mais com computadores, laboratório mais de computadores. Esse laboratório vocês iam desenvolver as atividades que são descritas nas atividades assíncronas que são colocadas aí no Moodle. Para as atividades de laboratório, vocês desenvolveriam as atividades utilizando o kit de desenvolvimento que são descritas nas aulas gravadas em vídeo nessas atividades assíncronas que estão aí no Moodle. São essas atividades daqui. Se vocês não conseguirem ver, aí me avisem. Estão conseguindo verificar aí essa guia?
Então, essa página de referência para vocês, até porque tem os avisos aqui e as observações. Aí, essa parte de avisos aqui eu coloquei aqui em cima, que é a primeira coisa que vocês vão ver, além do título da página, que dá referência para a disciplina, que no Moodle é L38B, lógica reconfigurável, e T81. É o código da disciplina para o curso da engenharia eletrônica. Aí o nome da disciplina, lógica reconfigurável, para vocês se situarem, para acertar, já que é essa disciplina que vocês vão ter que acessar aqui no Moodle. É no Moodle, porque o Moodle aqui ele sempre é atualizado para cada disciplina e para cada semestre, ou seja, para a turma de vocês que é T81. Então é a turma de vocês para cada semestre. Então 2021, primeiro semestre, 2021.1. Então isso daqui muda para cada semestre no Moodle. E por que isso? Porque aqui nos avisos eu também tenho outra referência que é essa minha página pessoal aqui. Então nós, os professores, ou o pessoal também da UTF-PR, eu digo pessoal da UTF-PR porque não são só os professores. A gente tem outro pessoal que trabalha com a gente também, por exemplo, técnico administrativo. Técnico administrativo é, por exemplo, a gente tem o pessoal que auxilia a gente, que é o Erickson e o André, que eles trabalham ali, eles ficam no almoxarifado principalmente. Não só no almoxarifado ali do departamento da elétrica. Que agora eu estava falando ali do laboratório na P211, no bloco P, que é o laboratório de lógica reconfigurável, que vocês iriam trabalhar essa disciplina nesse laboratório. E nós estamos mudando desse laboratório para o bloco S, que é o bloco em frente ao restaurante universitário, aquele bloco lá embaixo no estacionamento. Ele fica junto ao estacionamento, lá embaixo ao estacionamento dos carros, que fica logo em frente ao restaurante universitário, aquele bloco novo que foi construído lá embaixo, em frente ao restaurante universitário e em frente também aos laboratórios da pós-graduação e de pesquisa da mecânica e do PPGE, da pós-graduação da engenharia elétrica, em que eles estão também implantando as placas de geração de energia alternativa ou de energia fotovoltaica para o campus da UTF-PR de Cornélio Procópio. Então esse vai ser o novo bloco do Departamento da Engenharia Elétrica, o Departamento da Elétrica para a UTF-PR, ali do campus. Então os laboratórios dos cursos do Departamento da Elétrica, ou seja, os cursos de Engenharia de Controle e Automação, curso de Engenharia Elétrica e o curso de Engenharia Eletrônica, eles vão todos para lá. Então o curso de Lógica Reconfigurável vai para lá. Então o laboratório de Lógica Reconfigurável e o laboratório de Automação e Controle Discreto, ele vai para lá. Então o laboratório de Lógica Reconfigurável vai ficar junto com o laboratório de Engenharia Eletrônica nesse novo bloco. Então ele vai mudar desse bloco P para esse bloco S. Então não vai ser mais lá. Então vai ser para esse bloco S. Aí nessa página aqui também tem esse material aqui do Moodle. Só que nessa página aqui fica o material geral para você acessar daqui da página do Moodle. O que quer dizer o material geral? Quer dizer o seguinte, que não é um material que é relacionado daí à turma de vocês, daí em relação ao semestre. Que aqui no Moodle vocês vão pegar e poder postar daí os trabalhos e as avaliações de vocês para esse semestre. Por exemplo, aqui eu coloco que vocês vão pegar as avaliações de vocês. Já está aqui nos avisos, nessa parte aqui, nesse bloco de avisos, nesse mural que a gente fala aqui, ó, avisos. Então tá aqui, primeiro aviso, o conteúdo desse site será espelhado na página HTTP e tal, que é a minha página pessoal ali.
nesse site, página pessoal.tfpr, que são as páginas dos professores e técnico-administrativos da UTFPR. Para conteúdo adicional, informações de outras disciplinas também que eu ministro e já ministrei também tem lá, tá? Não só de lógica reconfigurável. Só que o material específico para a turma de vocês desse semestre é aqui no Moodle. Na minha página pessoal fica um material que não é modificado ou que não varia de semestre para semestre. Ou seja, o material que é permanente de lógica reconfigurável fica lá, que são as apostilas relativas à lógica reconfigurável de outras disciplinas também de referência, que é o material bibliográfico. Aqui, ó, por exemplo, data de atualização e arquivo mais atualizável, como por exemplo, plano de ensino. Plano de ensino, ele muda a cada semestre. Daí é aqui, tá? Tanto que esse plano de ensino aqui eu tenho que atualizar nesse link aqui. Nesse link ele não está atualizado ainda. Porque o que está aqui é do semestre passado. Eu tenho que atualizar. Aqui, ó. Até as avaliações, elas permanecem a mesma, né? Porque daí eu não posso modificar de um semestre para o outro, né? Então, que eu tenho que manter, por quê? Porque daí eu tenho que manter aqui para a PNP. Só se eu tiver uma razão para mudar de um semestre para outro. Por exemplo, eu verifico que uma avaliação não foi adequada, não está sendo adequada aqui para esse período de pandemia, né? Para atividade à distância, não presencial. Eu modifico a avaliação, eu justifico. Ó, essa avaliação não deu certo para a PNP, né? Eu modifico. Mas daí eu vi que essa avaliação aqui eu passei para as turmas APNP e ficou boa, né? Daí ela abrange aqui, eu já passava também para as turmas presenciais, né? Então são essas avaliações aqui, ó. Aí para vocês, fica até um pouquinho antes para entrega, até um pouquinho antes da data de término do primeiro semestre letivo, que ele acaba no dia 4, então fica por uma aula antes, que seria na quarta-feira antes do dia 4, que seria no dia 1 de setembro, tá? É a quarta-feira antes de acabar o primeiro semestre letivo de 2021. Os projetos são esses daqui, ó. Eu falo os projetos, que são 2 projetos equivalentes às 2 avaliações que vocês terão para essa disciplina. Eu falo 2 avaliações porque vocês têm que ter pelo menos 2 avaliações na disciplina, 2 avaliações aqui por semestre na disciplina. Aí, como vocês têm que ter 2 avaliações pelo menos, então eu passei 2 avaliações. Então, essas 2 avaliações seriam equivalentes a 2 projetinhos que vocês têm que fazer. Aí, esses 2 projetos, como a disciplina é mais prática, se for, como ela é presencial, né? Essa disciplina seria presencial. Essa disciplina, quando ela era presencial, até o ano passado, ela era praticamente, digamos assim, eu queria tornar ela, agora a gente está numa fase de mudança dela, de adaptação, para a mudança do currículo dela, para a mudança dela da parte curricular dela, né? Então a gente está passando por uma fase dela de mudança curricular dela, discutindo NDE, algumas coisas lá para modificar ela. E ela seria modificada inclusive nesse ano, agora em 2021. Mas veio essa pandemia, então atrasou um pouquinho essa parte de mudança curricular dela, né? Mudança na estrutura, na curricularização dela. Então atrasou isso. Mas eu pretendia mudar ela para tornar ela mais de 95% dela prática, tornar ela bem prática. Na outra turma,
ela estava instalada em 50% numa sala de aula teórica e 50% no laboratório, né? Que eles fazem esse instalamento. Mas eu fazia assim, eu deixava as turmas, elas revezavam. As turmas elas ficavam sempre, como não dava para ficar as turmas no laboratório, as duas turmas 100% no laboratório, porque a outra turma da engenharia de controle e automação. Mas quem quiser fazer optativa, ele se inscreve na outra turma da engenharia de controle e automação, que é a IF67E. Inclusive, quem cursa engenharia eletrônica e não consegue ou tem conflito de disciplina nessa turma aí, que é L38B, nessa turma de quarta-feira, ou seja, quem cursa outra disciplina nesse horário aí da turma de quarta-feira, aí pode se matricular na outra turma de sexta-feira, que é de quinta e sexta-feira. O problema é que a outra turma de quinta e sexta-feira, que é a IF67E, ela é dividida em duas turmas, que é a A81 e a A82. Por isso, eles têm aula na quinta-feira de manhã, numa sala de aula teórica, que junta as duas turmas daí. E na sexta-feira, essas duas turmas, eles têm dois horários, que é às 8h30, às 8h20, quer dizer, da manhã de sexta-feira no laboratório, e depois às 9h10. Só que na quinta-feira eles têm aula às 8h20, no mesmo horário, numa sala de aula teórica. Aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que combinar com eles de revezar na quinta-feira para mudar o horário deles daí, para uma turma vir numa quinta-feira no laboratório e na outra quinta-feira daí vem a outra turma no laboratório daí, para mudar, porque não cabe as duas turmas no laboratório. Não tem espaço daí no laboratório para as duas turmas. Então eu tenho que fazer isso daí. Aí eu vou ter que mudar daí a hora que voltar ao presencial para colocar as duas turmas no laboratório na quinta-feira. Ou seja, eu vou ter que abrir mais o horário para as duas turmas na quinta-feira. Então eu vou ter que efetuar essa mudança daí para tentar tornar daí o horário também dessa turma da IF67E para tentar deixar os dois horários deles também como se fosse no laboratório. Para tentar tornar prático também todos os horários deles também. O de vocês não tem esse problema, então vocês têm mais prática que eles, que o IF67E. E essa turma IF67E também, a engenharia da computação, quem opta por uma linha de optativas, também cursa nessa turma IF67E a lógica reconfigurável. A engenharia da computação, engenharia de software, acho que também tem optativa nessa área também, né? Aí eu vou explicar o que tem de vantagem nessa optativa em fazer a lógica reconfigurável, para vocês também nessa área aqui, principalmente para vocês de engenharia eletrônica. É profissionalizante nessa área. Engenharia de automação e controle discreto, eu não sei por que é profissionalizante essa disciplina para eles. Teria que ter outras disciplinas mais importantes para serem da área profissionalizante, do núcleo profissionalizante para eles. E não eles colocaram lógica reconfigurável, eu não sei o porquê. Teria que ser outras disciplinas. É mais importante para a engenharia da computação ser lógica reconfigurável do núcleo profissionalizante para eles do que para engenharia de controle e automação. Mas é o contrário, para engenharia de controle e automação, a lógica reconfigurável é do núcleo profissionalizante para eles e para engenharia da computação eles tiraram. Daí eu não sei o porquê, né? Inclusive eles deveriam colocar isso, e eu deveria colocar isso também nessa modificação na estrutura curricular deles também, né? Nessa modificação da estrutura curricular, né? Que eles estão fazendo.
Então vocês têm para as avaliações esses dois projetos aqui que tem que ter. E aí essas duas avaliações aqui vocês podem entregar até o dia 1º. E eu coloquei as duas avaliações para serem entregues até o dia 1º. As duas avaliações, tá? Vejam bem, as duas avaliações vocês podem entregar até o dia 1º. Mas eu estou falando as duas por quê? Porque assim como vocês têm que ter duas avaliações no mínimo por semestre, para cada disciplina, vejam bem, para cada disciplina vocês têm que ter no mínimo duas avaliações. Aí tem que ser duas avaliações por bimestre. Por quê? Porque cada avaliação, é claro, tem que envolver daí uma parte do conteúdo que a gente tem que dar no semestre. Então é claro e é óbvio e razoável que, logicamente, aí uma avaliação então vai envolver metade do conteúdo que a gente dá no semestre e a outra avaliação vai envolver a outra metade então. Porque é óbvio que a gente não vai dar uma avaliação que vai envolver todo o conteúdo do semestre, a outra avaliação também vai envolver todo o conteúdo do semestre, né? Então não vamos dar duas avaliações que vão envolver todo o conteúdo do semestre, não. Então uma avaliação envolve metade do conteúdo que foi dado no semestre, ou seja, uma avaliação é do conteúdo do primeiro bimestre, que é esse do projeto 1. É respectivo ao projeto 1. Esse daqui, tá? Daí aqui eu não sei porque sempre ele importa aqui, quebra a linha aqui, tá? Esse daqui eu vou editar depois, vou juntar aqui outra vez. Aí a outra avaliação é essa respectiva aqui ao projeto 2. Aí eu já vou falar para vocês aqui que a segunda avaliação é igual à do projeto 1. Como vocês vão ver depois, eu vou falar nas outras atividades síncronas, nas outras aulas aí, nas outras atividades síncronas aí, eu vou falar que as duas são iguais, fazem a mesma coisa. Só que a primeira avaliação aqui, o primeiro projeto, vocês vão implementar de uma forma e uma tecnologia. E o segundo projeto, vocês vão implementar de outra forma e outra tecnologia. Para quem não sabe, eu já vou adiantar, e é isso que eu estava falando da importância para vocês desse VHDL que eu estou comentando aqui. Esse VHDL quer dizer... VHDL é Very Fast Prototyping Hardware Description Language, ou linguagem de descrição de hardware de muito rápido... de muito rápida prototipação, tá? Ou muito rápido desenvolvimento. É uma linguagem que não é uma linguagem de programação de computador ou de programação de microprocessadores. É uma linguagem de descrição de hardware que a gente fala. Essa linguagem aqui, ela é utilizada para design ou para projeto de circuito integrado digital, tá? Então, atualmente, quem tem conhecimento dessa linguagem, ela é utilizada para projeto de circuito integrado. Ou seja, é uma linguagem utilizada para projeto de chip. Então, se você conhecer ela, ou se você souber lidar com ela, então você vai ter o conhecimento básico para poder projetar chip, tá? As empresas que projetam chips, ou que fazem softwares, ou que dão assistência para projeto de chip, têm interesse em contratar profissionais que saibam disso daqui, que tenham conhecimento disso. É a VHDL e a Verilog, que é dessa parte aqui, tá? Verilog HDL. Que eu tenho que complementar até essa parte do conteúdo da disciplina aqui para baixo, dessa parte aqui, do conteúdo assíncrono. Então, o VHDL. Então, uma linguagem de descrição de hardware, que a gente fala.
que a gente vai ver aqui na disciplina de lógica reconfigurável. E aí essa linguagem, como a linguagem de descrição de hardware, ela é utilizada em projeto de circuito integrado, ou seja, de chip, tá? É chipzinho mesmo, aqueles chipzinho que você pega na mão ali para montar a placa de circuito impresso. Como ela é utilizada em projeto de circuito integrado digital, o que é um microprocessador? Um microprocessador é um chip de computador, né? É o que você utiliza numa placa de computador que vocês estão utilizando aí para acessar a internet. Então você pode projetar um microprocessador. Então o que a gente utiliza na disciplina aqui é justamente um dispositivo que vocês utilizam para implementar ou utilizam com essa linguagem aqui, para implementar um circuito digital. Então vocês utilizam esse dispositivo, ele é chamado FPGA, para implementar a lógica reconfigurável, para utilizar com essa linguagem de descrição de hardware. Aí a gente consegue implementar um microprocessador. Então você implementaria um microprocessador aqui, que seria esse microprocessador aqui que chama Microblaze. Então o projeto 2 seria a implementação do microprocessador para fazer o mesmo papel, esse microprocessador vai fazer o mesmo papel do projeto 1 aqui. Ou seja, a descrição do hardware de uma calculadora digital, só que no projeto 2 essa calculadora digital vai ser implementada em um microprocessador que vai ser implementado também, tá, em um circuito digital. Aí nesse microprocessador ele vai ser programado em linguagem C para implementar essa calculadora que foi implementada no projeto 1 em uma linguagem de descrição de hardware. Aí pode parecer meio complicado à primeira vista. Só que depois que vocês forem desenvolvendo aí, não é tanto assim, não. Quer dizer, se fosse pelas aulas presenciais não seria tanto assim, mas agora nas atividades à distância, as APNP, fica um pouco mais extenso, porque nas aulas presenciais, vocês estariam no laboratório, a gente estaria desenvolvendo isso nas aulas e vocês iriam acompanhando no laboratório e a gente estaria utilizando um kit de desenvolvimento justamente voltado a isso, para essa linguagem de configuração de hardware ou de descrição de hardware para VHDL. E a gente utilizaria esses dispositivos voltados à lógica reconfigurável. Então a gente teria dispositivo voltado à lógica reconfigurável para ser utilizado nisso. Então no site aqui a gente verificaria justamente isso daqui. Que vocês vão ver aqui nesse primeiro item aqui, ó, que é o requisito para as APNPs. Para a APNP, né, quer dizer. Para as APNPs não, para a APNP aqui de lógica reconfigurável. Em lógica reconfigurável, que é o IEC Design Suite, que é a última versão aqui dessa placa, Nexus 3 interna da placa. Nessa primeira atividade assíncrona aqui, daí eu falo atividade assíncrona, mas na realidade elas são videoaulas. Que daí vocês não precisam ficar vendo aqui as atividades assíncronas ou essas videoaulas que eu estou passando aqui. Vocês veem essas videoaulas que já estão gravadas, né? Então os dispositivos que a gente utiliza, eles estão disponíveis geralmente em kits de desenvolvimentos que já estão prontos para facilitar o aprendizado ou para facilitar o uso deles.
eles justamente estão disponíveis na forma dessas placas. Alguns chamam de daughterboards ou placas filhas. Tem uns que falam em kits, tem outros que falam em plataformas embarcadas, tem outros que falam SOCs. SOCs é SOC, que é System on a Chip, que são sistemas em um chip. Aqui vamos falar kit de desenvolvimento ou kit que a gente vai utilizar. Eles são essas plaquinhas aqui que o pessoal para se verificar, já fornece as conexões, ou forneceu para a gente pronto. Também o que a gente tem foi fornecido por essa empresa aqui, que é a Dagilent Inc. É uma empresa da National Instruments. Aí essa é uma empresa que a National ela criou. E é mais ou menos como se fosse uma terceirizada da National. E eles criaram para desenvolver esses kits aqui. E na realidade eles meio que desenvolvem esses sistemas aqui para utilizar os dispositivos da Xilinx. Então, o dispositivo de lógica reconfigurável que eles lidam, né? São os dispositivos da Xilinx. Aí esses dispositivos aqui, que são de lógica reconfigurável, é igual como se fosse microprocessador, né? Microprocessador de computador pessoal. No mundo que a gente conhece aqui, de computador pessoal, que a gente tem para PC, são dois tipos de microprocessadores fabricados para PC: AMD e Intel. E isso que quem fabricava processador AMD antes era só Intel. Então quem fabricava microprocessador para a linha IBM PC, ou seja, os computadores que são utilizados no mundo que rodam Windows, são praticamente só PC, que domina praticamente mais de 80% do mercado de computador, mais de 90% do mercado de computador pessoal no mundo. Quer dizer, quem usa computador em casa, em empresa, quem domina praticamente é da linha PC. E a hora que você fala em PC é da linha IBM. Ou seja, a IBM firmou uma arquitetura computacional no mundo em que ela praticamente domina. É a IBM que domina. Ou seja, o mercado de computador no mundo, quem domina é a IBM. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela fizesse uma arquitetura e que ela botasse o segredo dentro dos chips dela para essa arquitetura, ela podia dominar o mundo daí, né? Com esse segredo. Ou seja, ela poderia hackear com a arquitetura dela, se ela botasse o segredo de um código nos chips dela, o mundo inteiro. Ela podia, se quisesse, bisbilhotar os computadores de todo mundo, desses 95% do mundo inteiro. Aí, se ela pegou e fez isso, ela pegou essa arquitetura e colocou. Aí o Windows chegou, a Microsoft chegou lá, o Bill Gates chegou e criou um sistema operacional baseado exclusivamente nessa arquitetura do IBM. Aí ele conseguiu ser o cara mais rico do mundo, por quê? Porque deu certo, ficou amigável, ele conseguiu vender um monte, conseguiu criar daí o Microsoft Office, que vende um monte daí no mundo. Tanto deu certo que é um dos caras mais ricos do mundo até hoje em dia. E todo mundo só usa praticamente o Windows hoje em dia também. Tem o Linux também, mas o Linux é baseado também praticamente na linha da IBM PC. Então a arquitetura IBM PC que domina hoje em dia, né? Então se faz o quê? Praticamente os dois, né? A arquitetura IBM PC e quem fabrica praticamente a Intel e a AMD.
E a AMD ainda foi criada por quê? Porque tinha um pessoal que trabalhava na Intel, então eles resolveram fazer o quê? Sair da Intel e abrir uma companhia própria, que foi a AMD. Então eles viram que eles podiam pegar e tirar o segredo da Intel e resolveram criar uma concorrente da Intel, vendo os segredos de fabricação da própria Intel. Então eles resolveram fazer o quê? Pensaram assim, pô, se só tem a Intel que fabrica processador para a linha IBM PC, e a gente sabe como é que se fabrica processador da própria Intel, então vamos criar uma linha de fabricação para concorrer com a própria Intel. Daí eles saíram da Intel e começaram a criar a AMD. Então resolveram criar a própria concorrente do próprio lugar em que eles próprios trabalhavam, né? Então criaram a AMD e Intel. E hoje em dia é assim também. Daí dispositivo de lógica reconfigurável tem esse fabricante da Xilinx, e o outro que tem é a Altera, que também aconteceu a mesma coisa. A Altera, em 2017, ela foi comprada por quem? Pela Intel. Então a Altera agora virou Altera Intel, ou praticamente virou Intel FPGA. E a Xilinx agora, o ano passado, foi comprada pela AMD. Então agora praticamente eles estão vendo lá se vira AMD Xilinx ou se vira AMD FPGA ou Xilinx AMD, alguma coisa assim. Então a Xilinx aconteceu a mesma coisa também. Eles viram que a área de lógica reconfigurável teria que ser incorporada também devido à importância pelas empresas também fabricantes de microprocessador. Então a Xilinx foi comprada pela AMD. O mesmo que aconteceu com as companhias de placa de vídeo. A AMD depois comprou a ATI. A ATI era uma das únicas grandes concorrentes da NVIDIA. A NVIDIA continuou fabricando placa de vídeo, aí a ATI depois passou um tempo, foi comprada pela AMD. Da AMD começou a produzir, ou começou a fabricar placas de vídeo também. Então a AMD passou a ser fabricante de placas de vídeo também. Aí a ATI passou a ser praticamente, desapareceu, passou a ser só a AMD daí, né? Fabricante de placa de vídeo. Então hoje em dia você tem o quê? Placa de vídeo ou GPU, né? As GPUs da AMD e da NVIDIA, né? Então hoje em dia vocês têm o quê? Dispositivo de lógica reconfigurável, praticamente os fabricantes Xilinx e a Intel FPGA, que é a antiga Altera. Então, para início, isso está explicado aqui na parte de requisitos para as APNPs. Quem quiser, de início, vocês veem esses requisitos para as APNPs. Obviamente, vejam os avisos, né? Vocês já devem ter visto aqui. Aí vocês viram o meu e-mail lá para ver a inscrição para essa página aqui e viram também o meu aviso para a atividade síncrona de hoje. A minha página pessoal, essa página aqui, eu sempre tenho que atualizar ela. Ou seja, o que eu passo lá no Moodle, eu tenho que ficar passando para cá também. E às vezes eu não consigo ficar atualizando ela diretamente. Então essa minha página pessoal aqui, eu não consigo atualizar ela na mesma velocidade que o Moodle. E o que é atualizado por semestre letivo na minha página pessoal, eu não coloco no Moodle, eu não coloco aqui na minha página pessoal. É só o que é fixo aqui de semestre a semestre. Ou seja, na minha página pessoal é o conteúdo que é fixo mesmo. Então não é colocado daí na página pessoal aqui, nessa página pessoal aqui, não é o que é colocado por semestre no Moodle, tá? Não é o que é colocado por semestre no Moodle. Opa, aqui eu estou logado na minha página pessoal, deixa eu sair aqui. É nisso daqui que vocês vão entrar, tá?
Aqui, ó, esse é o início da minha página pessoal, tem essas disciplinas aqui também que dá para entrar. Aqui, ó, quem quiser dá para acessar também o material de outras disciplinas, por exemplo, de eletrônica digital também, que é importante para a lógica reconfigurável. Dá para acessar o material de referência aqui, tem umas orientações aqui também, tá? Por exemplo, o material de eletrônica digital é arquitetura de microprocessamento, por exemplo, material de álgebra booleana, de portas lógicas, sistema de numeração, mapa de Carnot, tem alguma coisa aqui de sistemas aqui, de sistemas básicos aqui de arquitetura, né? Tem alguma coisa aqui de sistemas digitais, né? Sistemas básicos digitais. Uma coisa de exercício aqui, né? Conversores também, alguma coisa de eletrônica digital. Aqui para a parte lógica reconfigurável, né? Aí tem a parte das atividades assíncronas, tem alguma parte aqui de apostila também, tá? Tá aqui, ó, das atividades assíncronas, apostilinha, tem alguns exercícios aqui em VHDL, alguns circuitinhos. Aqui são videoaulas também. Só avaliações, essas coisas por semestre. Não tem. Porque isso é para o Moodle, né? Colocado por semestre. Retornando aqui no Moodle. Esses links aqui, a entrega do projeto, é para vocês clicarem aqui para a hora que vocês forem entregar os projetos. Mas isso daqui é na hora que eu for... na hora que eu for falar para vocês como é que é o projeto, né? Aí vocês veem como é que é, a hora que estiver pronto, tal, vocês pegam e entregam. Daí, né? É o link para entrega aqui do projeto 1 e projeto 2. Daí vocês entregam por aqui, tá? Os projetos. Que daí daqui, desses dois links aqui, eu já pego, vejo o projeto de vocês e como tá aqui, ó. Tá? Entrega via Moodle. Então esse entrega via Moodle é para entregar aqui, ó, nesses dois links aqui. Como eu estava falando aqui, entregar até o dia 1 as duas avaliações, é porque é o seguinte, eu falei aqui, ó, uma avaliação por bimestre, mas é que é o seguinte, se é uma avaliação por bimestre, então alguém deve estar se perguntando, então o projeto 1 eu deveria entregar até terminar o primeiro bimestre, né? Sim, deveria entregar, e de preferência, entregue até terminar o primeiro bimestre, que seria aproximadamente até, nós estamos aí em junho, né? Em setembro, seria até julho, mais ou menos, até meados de julho, até final de julho, por aí, né? O final do primeiro bimestre. Mas que tem o seguinte, eu coloquei aqui incluindo a segunda chamada. É que como nós somos obrigados a aplicar 2 avaliações por semestre, por disciplina, nós também somos obrigados a aplicar uma segunda chamada para dar uma segunda chance de recuperação da pior nota para vocês também. Então nós temos que aplicar também uma segunda chamada para vocês, para o semestre. Aí essa segunda chamada é aplicada, a gente tem que aplicar para vocês no final do semestre letivo. Para quê? Para que vocês tenham a chance de recuperar a pior nota de vocês. Das notas que vocês têm no semestre. Como eu estou aplicando para vocês 2 avaliações e a gente é obrigado a aplicar pelo menos 2 avaliações para vocês, então vocês têm que ter a chance de recuperar pelo menos
a pior nota dessas duas avaliações. Então vocês têm que fazer o quê? Vocês podem pegar e entregar daí esse projeto 1 aqui até 1 de setembro. Daí. Então vocês podem fazer o quê? Esse projeto 1 aqui, vocês podem entregar também até 1 de setembro. Só que tem o seguinte, se você entregar até 1 de setembro, aí você não tem a chance daí de revisão da nota, tá? Por quê? Se você entregar 1 de setembro daí, o projeto 1, aí vai acontecer o quê? Você não tem revisão da nota. Por quê? Vai ser como se fosse a segunda chamada, tá? Se você entregar o projeto 1 antes de 1 de setembro, aí você vai ter a chance de revisar a sua nota. Por quê? Porque se você entregar ele depois ou antes de 1 de setembro outra vez, aí vai ser como se fosse a sua segunda chamada daí. Entenderam? Por quê? Porque daí vai ser como se fosse uma revisão da sua nota. Aí seria a sua segunda chamada. Aí estarei revisando a sua nota daí, porque seria a sua chance daí de ter a sua nota revisada daí como uma segunda chamada. Ok? Então vocês têm essa chance aí de entrega, tá? Com essas observações aí em relação à segunda chamada, porque vocês têm a chance aí de recuperação. Quer dizer, dessa revisão aí que seria a recuperação dessa pior nota aí. A segunda nota, que seria do projeto 2, também ficaria para 1 de setembro, com essa observação também. Como o projeto 2 envolveria daí uma segunda avaliação, seria respectivo daí ao conteúdo do segundo bimestre desse semestre, que seria o projeto microprocessador Microblaze. Aí seria a avaliação, o projeto 2 respectivo a segundo conteúdo referente ao segundo bimestre desse semestre. Então seria o segundo bimestre, seria então a entrega até 1 de setembro, ou seja, finalizando o segundo bimestre, só que também com observação, seria com a recuperação daí, incluindo a segunda chamada, ou seja, com a recuperação da sua pior nota também, tá? Aqui, depois dessa videoaula, dessa atividade assíncrona aqui dos requisitos para as APNPs, você tem aqui uma atividade teórica, quero dizer, da introdução à lógica reconfigurável. Aí tem a primeira aula, que eu falo aqui, a primeira atividade assíncrona, que é a introdução à EDA, Xilinx e SE Design Suite. EDA quer dizer Electronic Design Automation, Xilinx e SE Design Suite. Isso daqui é mais específico. EDA é Electronic Design Automation, quer dizer que é um software ou ferramentas de software. Electronic Design Automation são ferramentas de software que auxiliam a automação do design eletrônico. Que essa parte de lógica reconfigurável, a gente utiliza bastante ferramentas. Geralmente são ferramentas de software para auxiliar no design eletrônico, que seria a lógica reconfigurável. Design eletrônico seria justamente o design de circuitos ou design de sistemas eletrônicos digitais. A maioria é sistema eletrônico digital ou sistemas eletrônicos mistos, seriam digitais, analógicos digitais. Então, ou só digitais ou analógicos digitais. Tem uma parte nessa área que lida com circuitos integrados digitais, circuitos integrados analógicos e circuitos integrados de telecomunicações ou de radiofrequência que eles falam. Então, para cada área há ferramentas de softwares ou ferramentas EDA, de Electronic Design Automation, específicas.
E são diferentes para cada área, tanto para a área de circuitos digitais, circuitos analógicos e de circuitos de radiofrequência, ou circuitos de telecomunicações, né? Destinados a telecomunicações. Então são dessas três áreas aí que eles lidam. Então essa introdução aí das ALIX e SE Design Suite é uma ferramenta de Electronic Design Automation, é uma ferramenta de software, é um conjunto de ferramentas, de tools, né? Então seria um toolbox, o nome dela é Xilinx ISE. Esse ISE Design Suite é desse fabricante aqui, Xilinx, e o nome dele é um switch, ou seja, um conjunto de ferramentas, né? ISE. Daí a gente chama ele de ISE Xilinx. Isso daqui ele vai falar sobre essa ferramenta. Então, se vocês Ela pegarem, tem iniciarem o ISE, esse formato quando você abre ela, a instalação dela, a instalação e a configuração dessa ferramenta, ela está aqui nos requisitos para essa PNPs. Aqui eu discorro sobre ela, para baixo, também informo continuar o atualização. como você faz para adquirir ela, a licença dela, a instalação no sistema operacional que você está utilizando e os detalhes sobre isso. Alguns macetes que você tem que ter para instalar ela de acordo com o seu sistema operacional. E o tipo e a versão que você vai ter e sobre os troubleshoots aí de detalhes para instalação sobre ela. Também há outros detalhes aí sobre se você quiser instalar ela ou não, porque ela é um pouco pesada também para carregar no seu computador. Ou se alguém não tem acesso ao computador, como se faz daí para instalação sobre ela. Depois dessa parte, também tem alguns detalhes aí sobre a confecção dos circuitos. Tem uma parte de circuito esquemático aqui também, que é necessário e é destinado também o formato de arquivo só para a ferramenta de EDA, só para esse tipo de software aí, para diagrama esquemático. Para a parte dos circuitos voltados somente para VHDL, não, porque essa é uma linguagem padronizada pelo I3E. VHDL e Verilog são padronizados pelo I3E. Então isso pode ser utilizado por outras ferramentas de EDA, tanto da Xilinx quanto da Altera. E de outros fabricantes também. Então, sendo padronizado, é como se fosse, por exemplo, a linguagem C ANSI. A ANSI ela é padronizada. Então, você tendo a linguagem fonte, que seria um arquivo de texto, a linguagem fonte, ou arquivo fonte. Sendo o arquivo de texto padronizado por algum instituto, então você pode utilizar em qualquer ferramenta que utilize a padronização, a ferramenta de compilação ou um tradutor. Que ele obedeça a padronização para os compiladores daí, dos institutos, né? Das declarações padronizadas da respectiva linguagem. Ok, eu tenho então que tem que verificar que essa parte é teórica, tá? Introdução à lógica reconfigurável. Inclusive eu tenho que atualizar ela também, porque eu tenho que incluir as imagens aqui, que ele está em um arquivo em PDF, mas eu tenho que passar ele aqui para HTML, para colocar aqui no formato da página, no formato do Moodle. Se eu não me engano também, esse é outro problema também que eu encontro aqui, porque na página, nessa página pessoal aqui, ele deve estar no formato PDF. E aqui eu estou passando também para a página do formato HTML, para a página aqui, para o formato de página aqui web. Então tem que passar para o outro formato aqui do PDF que está... no formato Word, no formato TXT, passar para o formato web.
Daí é mais difícil que eu tenho que colocar no formato aqui do Moodle. E atualizar aqui o plano de ensino APNP, que também não tem na página, na página pessoal. Porque na página pessoal lá fica o conteúdo que é fixo. Outra diferença entre a página pessoal também, que na página pessoal o conteúdo lá ele não é retirado. Antigamente aqui no Moodle eles sempre retiravam a página aqui do Moodle. Então essa página aqui, todo semestre ela era retirada aqui do Moodle, ela tinha uma validade. Então antes da pandemia, antes de existirem as APNPs, eles sempre retiravam a nossa página aqui do Moodle. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar o conteúdo da nossa página para cada disciplina, retirar ela do Moodle e importar ela ou salvar ela no computador, gravar ela, né, esse conteúdo da página aqui para cada disciplina, gravar ela e salvar e depois criar uma nova disciplina, um novo conteúdo, uma nova disciplina a cada semestre para cada disciplina e para cada turma aqui no Moodle. Então a gente solicitava para o administrador do Moodle a criação de uma nova turma, de uma nova disciplina a cada semestre no Moodle, para o administrador. Aí esperava ele pegar e criar, esperava ter autorização para criar, e depois a cada semestre vinha um aviso falando para a gente, ó, pega e grava a sua disciplina que você vai, porque a gente vai fechar, vai excluir ela do Moodle aqui, do servidor do Moodle da UTF-PR esse semestre. Então tinha que ter esse procedimento todo semestre no Moodle aqui. Aí agora, o ano passado, como vieram as APNPs, eles tiveram que criar, inicialmente eram as ADNPs, né? Deram o nome de ADNPs e agora esse ano eles mudaram para APNPs. Então o ano passado eles já tiveram que manter daí essas disciplinas. Então agora eles mantendo essas disciplinas, eles não tiram mais, não excluem mais. Aí eles estão mantendo, então agora a gente só pega e importa o conteúdo de uma disciplina para outra, eles estão mantendo daí elas. Então a minha disciplina do ano passado, da turma anterior, a primeira que eu criei da ADNP, ela está aqui ainda, do semestre passado está aqui ainda, ou seja, de 2020, do primeiro semestre está aqui, de 2020 do segundo semestre está aqui ainda do Moodle e agora de vocês foi criada, está aqui também, né? Espero que continue aqui também, né? Então eu acho que o pessoal está conseguindo acessar ainda. Então a de vocês está sendo mantida aqui também, né? Mas eu estou importando das anteriores. Mas essa da página pessoal, o material que eu mantenho lá e sempre mantive, esse material dessa página pessoal ali, eu criei, acho que comecei a criar lá, acho que antes de 2000, do ano 2000. E esse material sempre continuou lá. Quer dizer, o material que eu mantenho lá, eu só fui colocando e só fui atualizando ele. Então ele nunca foi retirado de lá e sempre foi mantido lá. Ele só foi modificado uma vez que eles mudaram do antigo Cefet Paraná para o TFPR. Daí eles mudaram o domínio para essa página pessoal aí. Que eles mudaram de Cefet PR para o TFPR. Daí eles mudaram para essa página pessoal, tfpr.edu.br, do antigo Cefet PR, que era. E mudaram para esse daí. Mas eu acho que até do antigo Cefet PR ainda continua lá, né? Eles mudaram para esse daí e continua daí. Mas eu só fiz o quê? Copiei daí o conteúdo que tinha do antigo Cefet PR para esse UTF-PR aí. Aí tá lá ainda. Então eles mantêm esse material ainda lá. É por isso que eu tenho ainda de algumas disciplinas que eu já ministrei, como por exemplo, eletrônica digital, tá lá ainda. Eletrônica industrial tá lá também, o material. Automação e controle discreto que eu utilizo, tá lá também, tá? Que não tem no Moodle aqui. Quer dizer, automação e controle discreto tem aqui no Moodle, mas eletrônica analógica, eletrônica industrial, quero dizer, que tem um material que eu não utilizo, eu tenho nessa página pessoal aí, tá? Então dá para ser acessado. Então tem material adicional lá que tá lá e não tem aqui no Moodle, e tem material adicional que está aqui no Moodle e não está lá.
Então, quem tiver interesse pode acessar lá também. Tem outras disciplinas que pode estar lá também, tá? Inclusive a arquitetura de computador está lá também. Quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada lá também. Tem alunos que se formaram aqui lá para a década de 90, para o ano de 2000, eles se formaram aqui em outros cursos também que nem existem mais, curso de tecnologia, por exemplo, curso técnico. Eles saíram daqui, foram fazer engenharia em outro lugar, em outra cidade, foram para São Paulo, foram para Santa Catarina, foram para Curitiba, foram para Londrina. Aí foram fazer engenharia em outro lugar lá, aí tinham que fazer trabalho de não sei o que lá e precisava de material para fazer trabalho de disciplina lá. O cara ia fazer trabalho de multiplexador. Aí descobriram minha página lá e vinham me pedir material da minha página, né? Aí eu buscar dessa minha página pessoal aí, tá? Então vocês podem também acessar ali, se porventura descobrirem alguma coisa ali de interessante, né? Pessoal até do exterior também, tá? Tem referência também, eu descobri esses dias a referência da minha página em outras páginas daí também de joguinho, de computador aí e tal, né? Outras páginas que não tem nada a ver também, tá? Então, podem ficar bisbilhotando lá também, ok? Essa aula aqui eu tinha colocado deixa eu só pegar aqui, parar um pouquinho. Como eu falei, eu peguei e gravei aí, eu estou gravando essas aulas. Eu avisei também alguns alunos, quem não conseguiu se matricular nessa turma aqui, tem a matrícula na outra turma lá. Então, se coincidiu matrícula ali em outras disciplinas aí, pode se matricular na outra turma também, na IF67E. Também é o mesmo conteúdo, é a mesma carga horária, não tem diferença também, são equivalentes as duas disciplinas, uma é igual à outra. É o mesmo nome também, são as duas equivalentes, não tem problema, né? Pode convalidar as duas sem problemas. Também, quem não conseguiu matrícula na outra disciplina, pode se matricular também nessa turma aqui. Também as duas são iguais, a mesma coisa. Quem não conseguir assistir também nesse horário, porque está trabalhando, porque está fazendo estágio, está em outro lugar, está em outro país também pode ver as aulas, elas vão ser gravadas, não tem chamada também, eu acho, né? Não tem chamada, tá? Aí elas vão ser gravadas à medida do possível. Eu vou colocando também no Moodle, tá? À medida que forem sendo gravadas. As primeiras semanas, por adequação no planejamento, essas aulas aqui elas vão ser 2 aulas, mas elas ficam sendo à medida que forem dado conteúdo aqui das atividades síncronas como hoje, né? Como hoje tinha mais informação devido a esses detalhes aí de avaliação, essas informações aí como vão sendo dadas as aulas síncronas, os procedimentos, os detalhes, tem mais detalhe também sobre a gravação, sobre os conteúdos das aulas e da disciplina também, das atividades assíncronas, né, que tem que ser colocadas. Eu vou ter que falar também sobre o que vou ter que dar mais detalhe também sobre o conteúdo relacionado aos projetos aí, como vocês vão fazer, né? Sobre o que vocês vão ter que ver relacionado também aos projetos daí, das avaliações, né? E o que tem a ver aos conteúdos daí das atividades assíncronas da disciplina. O que vocês vão ter que ver relacionado aos projetos para fazer os projetos. E o que vocês podem instalar ou não, o que vocês querem instalar, né? O que é importante. Aí os detalhes das atividades assíncronas, né, que eu vou ter que colocar e as dificuldades que vão ter que ter. E o pessoal que pode entrar também, porque tem gente também com dupla diplomação que talvez entre depois, que pode entrar. Segunda chamada, eu não sei se tem gente para entrar também depois. Daqui, nessa turma, eu acho que não, viu?
talvez não haja ninguém para entrar em segunda chamada ou alguma coisa assim para depois. Eu creio que não haja para cá, que é o 8º período aqui. Não tem essa possibilidade daí de entrar. A não ser que venha de transferência, alguma coisa assim, mas eu acho difícil ter essa possibilidade daí de vir transferência ou segunda chamada para cá. Aí vão ter a possibilidade de entrar para daqui essas semanas daí, né? Veio o aluno de segunda diplomação, mas acho que é para outra turma. Não essa daqui, para a turma de quinta e sexta. Na turma de quinta e sexta também eles têm 2 horários disponíveis na sexta-feira, porque na sexta-feira eu coloquei as aulas, que eu procurei coincidir com as aulas presenciais, que na sexta-feira, como são 2 turmas, eles teriam aulas presenciais no laboratório, que são 2 horários das 2 turmas. A primeira turma seria das 8h20 até as 10 horas e a segunda turma seria das 10h20 ao meio-dia. Daí eu coloquei o horário para eles, então, que coincidisse as aulas deles nesse intervalo, das 9h10 até as 11h10. Então, pega o horário das 2 turmas, né? Então, coloquei os 2 horários ali das 9h10 até as 10 horas e depois outra aula das 10h20 às 11h10. Então, quem quiser assistir das 9h10 às 10 horas pode ver e depois das 10h20 às 11h10, né? Então, tanto quem for da primeira turma pode ver das 9h10 às 10 horas ou das 10h20 às 11h10. Tanto quem for da primeira turma ou da segunda turma pode ver em qualquer um dos 2 horários, né? Daí tem as 2 aulas para verem. No planejamento que eu passei para vocês, eu coloquei que essas aulas, acho que dessas 2 primeiras semanas, elas são do horário das 2h40 até as 3h30. 2h40, deixa eu lembrar, até as 3h30 eu coloquei. Não, 2h40 até... Seria das 2h40 até as 4h40, tá? E depois elas seriam das 2h40 até as 3h30. Ou seja, as 2 primeiras semanas elas pegariam 2 aulas. Mas tem um intervalo também contando nisso, porque tem que obedecer à carga horária das aulas presenciais, né? A hora-aula. Então seria das 2h40 até as 3h30 e depois das 3h50 das 3h50 até as 4h40, né? Agora eu me estendi, né? Peguei um intervalo ali, então seria das 2h40, né? Como eu peguei o intervalo aí, até as 4h20. Mais ou menos, né? Até as 4h20 mais ou menos aí, mas se vocês não tiverem dúvida nada, a gente pode encerrar antes aí, né? Mas é porque para adequar a carga horária, para não haver compensação de carga horária depois, a gente tem que cumprir uma carga horária mínima durante o semestre, daí, inclusive dessas atividades síncronas que a gente tem que passar para vocês, tá? Então a gente tem que ter no mínimo de 14 aulas síncronas. Então, para compensar com o mínimo de semanas também que a gente tem que ter no calendário, para compensar as aulas também que a gente perdeu das semanas de pandemia, que a gente teve para ajustar também no ano passado, daí a gente tem que completar com essas aulas síncronas também que a gente tem que dar agora, tá? E não deu com essas semanas também que a gente teve agora disponíveis até 4 de setembro. Para começar essas aulas, dar matrícula, dar também o intervalo de planejamento aí, com a matrícula, juntando tudo aí, não deu para compensar. Ao invés de dar 14 semanas, deu 12. Então não deu para colocar 14 aulas síncronas, deu para colocar só 12, né? Então a gente pegou 2 semanas aí com 2 aulas a mais de aulas síncronas. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Nas próximas semanas eu vou passar para vocês os procedimentos daí
Eu vou falar mais sobre a primeira aula de requisitos de instalação. Quem quiser instalar o software de EDA, Electronic Design Automation, que é o Xilinx IEC Design Suite, que a gente utiliza para as aulas, no laboratório vocês não precisariam instalar. Quem quiser instalar em casa também, no computador pessoal, pode instalar. Infelizmente, para dispositivos móveis como Android ou iOS, dispositivos móveis que eu falo para os smartphones, não existe uma versão que vai processar as linguagens de descrição de hardware que a gente vai utilizar para a lógica reconfigurável. Não existe esse software de EDA, Electronic Design Automation, ele só para computadores pessoais, é porque ele é pesado para rodar as ferramentas de lógica reconfigurável, para processar as linguagens de descrição de hardware, de lógica reconfigurável, que são as linguagens VHDL e Verilog. A essas linguagens de descrição de hardware que a gente utiliza para lógica reconfigurável, são as linguagens VHDL e Verilog, e a gente vai utilizar elas porque são as duas linguagens que são padronizadas pelo I3E. Sendo padronizadas, a gente vai estudar elas justamente porque são padronizadas. Sendo padronizadas, elas são utilizadas universalmente. Quer dizer que os grandes fabricantes, as grandes empresas utilizam elas e procuram pessoal especializado ou os profissionais que conheçam delas, tá? Muito bem, dúvidas? Então, agradeço a presença de vocês. Uma boa tarde, então. Uma boa semana a vocês. Qualquer coisa, me contatem pelo e-mail ou tem informação também da permanência. É quinta-feira, amanhã, da 1h50 às 3h30. No link ali no Moodle. Muito obrigado.